Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Jesus te chama.
Graças a Deus, nos reencontramos nesta manhã de quinta-feira, hoje 27 de agosto. Hoje comemora-se o Dia do Psicólogo e também Dia dos Corretores de Imóveis. E eu, em especial, quero agradecer a esses profissionais, mas em especial aos psicólogos, que nesses dias, diante desta crise na área da saúde, muitas pessoas têm perdido entes queridos, perderam o emprego, além de outros estarem bastante vulneráveis a essa doença e estão em depressão, estão realmente sofrendo muito. E aí entra o papel do psicólogo de acompanhamento, de assistência e de aconselhamento a estas pessoas. Então nós queremos parabenizar a todos os psicólogos pela passagem do seu dia também, bem como os corretores de imóveis. O programa Opção para a Vida hoje vai estar trazendo outra vez o presbítero Solano Portela para dar continuidade a esta palavra sobre a Reforma Protestante. No ano de 1517, Martinho Lutero, juntamente com os reformadores John Knox e também o pastor na época, João Calvino, eles desbravaram a reforma, mostrando os erros de indulgências, de tantas coisas absurdas que foram inseridas na igreja. Hoje não é diferente. Quando nós estivemos, ano retrasado, participando, aliás, em 1517, outro ano, quando estivemos visitando de uma das nossas excursões as cidades de Genebra, na Suíça, e Berna, nós conhecemos o Monumento dos Reformadores, belíssimo. Estivemos também visitando a cidade de Wittenberg, onde Martinho Lutero fixou as teses, as 95 teses lá na porta do templo. Estivemos visitando o castelo também, onde ele esteve confinado, né? Heidelberg, na Alemanha. Enfim, essa história parece-nos que precisa de ser reformada, porque a igreja hoje perdeu o alvo, a igreja está perdendo o vínculo com a palavra de Deus, por conta de tantos ensinos absurdos, tantas heresias, tantas indulgências. Há pessoas que estão hoje apostando num sal grosso, não é? Numa meia abençoada. É tanto ensino absurdo, além da nova era, além do G12, além da teologia da prosperidade, da confissão teológica. Nós estamos sim necessitados de uma nova reforma para que a igreja realmente possa vencer, não é? E superar todos esses ensinos absurdos que estão sendo propagados na mídia. Talvez você seja uma dessas pessoas seguidora de um desses programas aí, né, cheio de tantos ensinos e de tantas heresias que não estão na palavra de Deus. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fiquemos, portanto, com o presbítero Solano Portela, dando continuidade a esse tão importante estudo. Então, na primeira noite, nós tivemos a oportunidade de examinar as coisas que antecederam a reforma. E o nosso foco foi chamar a atenção para a forma como Deus age soberanamente na história, preparando o terreno, preparando todas as condições para os seus feitos, para que a igreja prossiga nessa marcha que lhe foi comissionada por Cristo Jesus. Chamamos a atenção para que no nascimento de Cristo não foi diferente, todas as condições estavam prontas de tal maneira que Paulo escreve aos Gálatas dizendo que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. E aí, quando nós examinamos o que é a plenitude dos tempos, nós verificamos tudo aquilo que está acontecendo nos impérios, a linguagem, na situação socioeconômica, comercial, para que o Evangelho fosse ali passada a transição
de uma mensagem restrita à nação de Israel para uma mensagem que vai a todos os povos, tribos, raças e nações. E da mesma forma Deus agiu durante a história e na reforma para nos trazer esse movimento que impeliu, que levou a igreja a voltar a rever a sua base e extraí-la única e exclusivamente das Escrituras. Ontem à noite nós tivemos oportunidade de iniciar esse assunto, a reforma do século XVI e a evangelização. Porque quando nós falamos de reforma, quando nós falamos de teologia reformada, sempre vem à mente essa questão da soberania de Deus, e sempre existem dúvidas no que diz respeito ao exercício dessa soberania na salvação individual, na salvação de pessoas. Como é que isso se processa? Então tivemos oportunidade ontem à noite de examinar em detalhe a doutrina da predestinação, o que é que isso significa, e mostrar que isso não elimina a responsabilidade humana, pelo contrário, ressalta a responsabilidade humana, e os propósitos insondáveis de Deus não estão lá para que nós estejamos curiosamente tentando desvendá-los, mas para a palavra de Deus está aqui para que nós venhamos a segui-la. Ele nos deu a sua palavra, e aí nós confiamos que Ele está de uma forma maravilhosa, regendo os passos da história e os nossos passos também, dentro dessa forma assombrosa que Ele tem de reger o universo para cumprir os seus propósitos, para assegurar a vitória final que é nossa e é da igreja também. E aí, com base naquilo que nós vimos ontem, nós queremos chamar a atenção para a questão da evangelização. Porque, afinal de contas, qual deve ser a mensagem principal da igreja hoje? Se você liga a televisão ou rádio, às vezes, com tantos programas e tantos pregadores, você pode ficar confundido. Qual é a concentração, qual é o foco, qual é a mensagem da igreja? Seria a mera ajuda aos pobres? Sem dúvidas que ajudar os necessitados faz parte da missão individual nossa e da igreja corporativamente. Será proclamar a cura? Às vezes o que nós ouvimos parece que essa é a única missão da igreja, da forma como ela é enfatizada. Será que é anunciar a prosperidade? Nós sabemos que Deus abençoa os seus servos, e abençoa inclusive materialmente, mas é esse o foco? É essa a missão da igreja? É isso que, como muitos dizem, temos que determinar a Deus para que as coisas aconteçam? Bom, segundo a teologia da reforma, que foi até a palavra de Deus para verificar qual é a missão da igreja, é a proclamação da reconciliação com Deus. Deus nos amou sendo nós ainda inimigos. E a mensagem da igreja é essa proclamação do Evangelho. Pedro, escrevendo, a igreja diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real. E essa é uma mensagem que não é só corporativa para a igreja, mas ela é individual. Mas depois de descrever a igreja, ele diz assim, ele diz o propósito: a fim de proclamardes as virtudes ou o poder daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, há um propósito de proclamação que é inerente à existência da igreja. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 1, versículos 14 a 17, ele diz assim: pois sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, vejam, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Não mais existiam aqui barreiras nacionais, mas a amplitude do Evangelho agora atinge todas as nações. E ele dá continuidade no versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, esses pensamentos permearam os escritos, a mente e a mensagem dos reformadores, voltando à palavra de Deus, vendo que o justo viverá pela fé que nós entendemos, nos apropriamos daquilo que Cristo fez por nós. E essa fé não é algo que nós podemos nos orgulhar dela, porque até ela é dom de Deus, até ela vem de Deus. Então, a mensagem do Evangelho que Paulo fala é esse esforço de Deus vir até o homem. É um Deus santo que vem até nós. É um Deus santo que nos ama antes de nós amarmos a Ele. É um Deus santo que providencia o meio da reconciliação, e não nós que providenciamos a forma de reconciliação com Ele. É um Deus santo que providencia esse preço, o pagamento do preço da nossa salvação. Não é o resultado do esforço humano. E a conversão é a resposta ao toque eficaz do Espírito Santo de Deus. Não é a iniciativa humana, não. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós seguimos a Cristo, é porque o Espírito Santo trabalhou no nosso coração e nos atrai a Ele. E aí nós nos maravilhamos nesse sentido que nós somos amados por Deus antes de nós amarmos a Ele. Então essa é a sequência, a mensagem do Evangelho. E é esse Deus soberano que nós temos que proclamar ao mundo. É esse Jesus que fez tudo pela nossa salvação. Ali na cruz do Calvário, Ele paga os nossos pecados. Ele cumpre integralmente a lei, porque nós somos quebradores da lei, mas Ele cumpre integralmente a lei em nosso lugar. Ele é obediente até a morte e morte de cruz. Mas Ele não fica pendurado no madeiro, nem enterrado em uma cova. Ele vence a morte. Ele ressurge ao terceiro dia. E essa vitória é nossa também. E Ele promete que o Espírito Santo vai estar agindo, aplicando, consolando, vivendo no meio da sua igreja. E é esse Espírito Santo que habita em nós e que nos dá essa identidade como povo de Deus. E é Ele que soberanamente nos manda também a sairmos proclamando. A teologia da reforma, os reformadores, ela prega o Evangelho integral, e nós temos que ter cuidado em usar esse termo, porque não devemos confundir isso com teologia da missão integral. Esse termo, teologia da missão integral, é um mau entendimento da palavra de Deus, que coloca obras, ações sociais como se fossem substitutas ou fases primordiais à pregação do Evangelho. Não, a palavra de Deus nos manda proclamar, mas ela nos manda cuidar do homem na sua inteireza. Então é nesse sentido que nós pregamos o Evangelho integral. Os crentes, os cristãos, não são pessoas alienadas desse mundo. Não, Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós estamos envolvidos aqui para sermos o quê? Sal da terra e luz do mundo. E isso só é possível com o nosso entrelaçamento e envolvimento aonde Deus nos colocou. A palavra de Deus dá importância ao conteúdo e à essência da pregação, e também ao método pelo qual o Evangelho vai ser proclamado, como nós temos em Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. E ali nós temos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma proposição simples, invocar o nome do Senhor, mas aí vem uma série de perguntas para nos fazer pensar: como, porém, invocarão em quem não creram? Então, para invocar é preciso crer.
Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Para que eles creiam, é preciso que ouçam, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, é Deus nos usando no seu plano de salvação para pregar, para proclamar. E como pregarão se não forem enviados? E o envio envolve aqui, obviamente, a crença pessoal, é o primeiro requisito, e o preparo também, estarmos cientes do que é a palavra de Deus, das suas doutrinas, para que possamos proclamá-la. A gente não pode passar à frente se nós estivermos vazios daquilo que a palavra de Deus contém. Então, essa é a metodologia de transmissão da cadeia do Evangelho que a própria palavra de Deus nos diz, que é afirmada por Paulo em 1 Coríntios 1, 20 a 23. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor desse século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esse texto, ele bem entendido, ele desvenda assim coisas muito profundas sobre o que é a pregação, né? Aqui diz: os judeus pedem sinais. Muitos colocam a crença na dependência de alguma coisa que eles querem ver, como os judeus faziam. Os gregos, eles buscam sabedoria e achavam que a redenção, a salvação própria viria pela sabedoria. Mas Deus, Paulo diz aqui que Deus, na sua sabedoria, aprove salvar os que creem, exercício da fé, através de quê? Daquilo que ele coloca como loucura da pregação. A pregação é loucura, intrinsecamente ela não é loucura, mas partindo da premissa do mundo, o mundo julga que é loucura. Veja, o último verso diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Pelas premissas do mundo, é loucura o que nós falamos, mas nós pregamos o poder de Cristo. E graças a Deus que o convencimento das verdades divinas não pertence a nós, mas ao Espírito Santo de Deus. Nós fazemos a nossa parte, Ele nos manda sermos proclamadores de suas verdades, e é por isso que nós temos que cumprir essa missão. Mas é o Deus soberano, o Espírito Santo de Deus, que vai aplicar as palavras e os contatos que nós tivermos e os ensinamentos que nós transmitirmos. Tudo isso faz parte do trabalho do Espírito Santo de Deus, que nos usa ao ponto em que somos chamados, e esse é um termo glorioso, cooperadores de Deus. Nós que nada somos, nós que somos pecadores redimidos, somos chamados em sua palavra cooperadores, colaboradores de Deus. Ele nos decide usar na obra da evangelização. Ele poderia ter trabalhado de outra maneira, ter mandado anjos para proclamar o Evangelho. Não, mas não está nos planos dele. No plano eterno dele está a utilização de que a igreja fosse se propagando, levando a mensagem de pessoa a pessoa, de geração em geração. Como Paulo diz a Timóteo: aquilo que de mim ouvistes, seleciona homens que sejam pessoas que sejam idôneas, para que recebam de você aquilo que você recebeu de mim, que possa transmitir a outros. E através das gerações, essa tem sido a cadeia de transmissão do Evangelho. Então, a teologia da Reforma nada mais fez do que, na área de evangelização, redescobrir essas coisas. Parecem simples e elas são tão claras na Bíblia. Como é que elas ficaram tão distorcidas, né? Mas ficaram. Na época da Reforma, a distorção era imensa, ao ponto em que se vendiam indulgências, que era um pedacinho de papel que você pagava
para que você tivesse algum mérito no que diz respeito à salvação. E então um monge chamado Tetzel, ele vai, e é aquele que está na região de Lutero vendendo as indulgências. A igreja precisava de dinheiro, essa foi a forma de arrecadar. Algum marqueteiro lá, achando que era muito inteligente, disse: por que a gente não vende um diploma agora? E pronto. E o diploma, se você colocasse mais dinheiro, aí dizia: você pode obter o favor não somente para você, mas para os seus entes queridos que já morreram. E aqueles que estão aonde? No purgatório, que é uma doutrina que você não encontra também na palavra de Deus. Então toda a sistemática, a pregação da igreja estava calcada em doutrinas estranhas à palavra de Deus, ao ponto em que a forma de salvação, a evangelização, estava distorcida dessa maneira. E foi isso que Deus usou, para motivar Lutero a se rebelar contra esse estado de coisas. Mas a teologia da reforma, muitas vezes, ela é particularizada muito em cima de João Calvino, que foi ele que escreveu mais. Nós já dissemos que Lutero e Calvino se afinavam bastante nesse conceito da soberania de Deus, e Lutero inclusive escreveu um tratado sobre a soberania de Deus. Mas normalmente, quando a gente fala de evangelização ou de teologia reformada, pensa-se em Calvino, e quando se fala de evangelização, coloca-se Calvino como sendo o inimigo da evangelização. Será que é isso mesmo? Será que João Calvino e evangelização não tem nada a ver um com o outro? Algumas pessoas acham estranho falar de Calvino e evangelização. Não é ele o inventor da predestinação? Ora, nós nos dias que nos precedem aqui tentamos mostrar que a reforma não procurou inventar nada, mas procurou voltar à palavra de Deus. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos nos reencontrarmos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um dia abençoado.